Olá, a paz do Senhor, prezados alunos e seminaristas. Eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos juntos novamente para mais uma aula, para mais um conteúdo bíblico e teológico. Seja bem-vindo, que Deus possa abençoar a todos vocês que têm se dedicado ao conhecimento, que têm se esforçado para servir a Deus com excelência e ministrar para as pessoas um excelente conteúdo. Lembrando a vocês, compartilhe este vídeo aula. Você que não é inscrito aqui na plataforma do YouTube, se inscreva, reveja este vídeo aula quantas vezes for necessário, porque fazendo assim vai contribuir para o seu crescimento, para que você possa compreender as aulas e os pontos que estamos tratando. Dentro dessa unidade, nós vamos aqui falar sobre um tema muito importante e vamos aqui aprender de forma simples, bíblica e teológica alguns pontos importantes. A prática ministerial no Novo Testamento. Vamos aqui falar sobre pontos muito importantes que vai nos ajudar, que vai nos dar clareza e entendimento para servir a Deus com excelência e ter um ministério bíblico fundamentado na Sagrada Escritura. Porque sabemos que o cristão, ele precisa todos os dias ter comunhão com Deus e manter uma vida centrada nos propósitos divinos. O conhecimento bíblico vai lhe ajudar para que você se torne a cada dia mais sábio para poder ajudar outras pessoas, trazendo clareza e luz para a mente daqueles que estão perdidos, daqueles que estão sem direção. Vamos aqui na nossa leitura para compreender esses pontos que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar de uma maneira objetiva, servir a Cristo com excelência e honrar a sua palavra. O primeiro ponto é sobre o mordomo. Talvez uma das expressões mais características para se referir à prática ministerial é a figura do mordomo. Para Paulo, o ministro é, em primeiro lugar, o mordomo de Deus, um despenseiro de sua palavra. A sagrada mordomia nos faz encarregados dos mistérios de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1. A prática ministerial deve assegurar a continuidade da obra de transmissão da fé e do santo depósito às futuras gerações de cristãos até a volta de Cristo. Dentro deste tópico, deste ponto, prezados seminaristas, vamos compreender algo muito importante, que o ministro é, em primeiro lugar, o mordomo de Deus, um despenseiro de sua palavra. Temos que compreender de uma maneira clara, bíblica e teológica, que o mordomo, ele precisa servir a Cristo com excelência e ministrar a palavra de Deus corretamente ao coração das pessoas. Um bom mordomo, um bom ministro de Cristo, ele é aquele que tem compromisso com a verdade. Ele se preocupa em estudar, em manter sempre o seu intelecto, em manter sempre a sua mente instruída no conhecimento da verdade. Temos que compreender algo muito importante, que a prática ministerial deve assegurar a continuidade da obra de transmissão da fé e do santo depósito às futuras gerações. Um bom mordomo, ele instrui pessoas no caminho da verdade. Ele ensina a palavra, ele aplica a palavra. Um bom ministro de Cristo, ele não entrega a esmola para as pessoas. Ele vai na dispensa de Deus. Ele vai estudar a palavra, ele vai se preparar para ministrar, entregar o alimento para as vidas.
Nos dias atuais, vivemos em um tempo onde muitos deixaram de se preparar. Poucos querem ter um compromisso com Deus. Poucos querem na dispensa de Deus. Poucos querem ter uma vida de estudo, uma vida de dedicação. A igreja não merece esmola. As pessoas não merecem esmola. É preciso entender que um fiel ministro de Cristo, ele se preocupa com o crescimento das pessoas. Manter uma vida bíblica, uma vida inteligente, uma vida equilibrada, uma vida com princípios é um fator fundamental. Quer ser um despenseiro de Deus? Quer ser um mordomo fiel? Estude, tenha uma comunhão com o Senhor, porque as pessoas precisam ouvir aquilo que a Escritura diz. As pessoas precisam ouvir aquilo que a palavra de Deus de fato está dizendo. Um bom mordomo de Cristo, ele sempre vai se dedicar, ele sempre vai ter sempre em sua mente esta convicção: eu preciso me preparar para poder ensinar, entregar o alimento de Deus, a verdade para as pessoas. Na palavra de Deus, o mordomo encontra uma despensa de verdades e ensinos riquíssimos que devem ser conhecidos e transmitidos a outros. A palavra de Deus. Na palavra de Deus, o mordomo ele vai encontrar princípios, verdades, ensinos riquíssimos para instruir pessoas. Vivemos em um tempo que poucos deixaram de ter comunhão com Deus. Poucos deixaram de viver uma vida santa. Temos que compreender que um bom dispenseiro, ele é aquele que zela pela palavra, é aquele que vai na dispensa de Deus. Muitos são aqueles que valorizam a palavra, que estudam a palavra, mas poucos são aqueles que querem ter de fato um compromisso. Um bom mordomo de Cristo, ele estuda o tesouro sagrado, a palavra de Deus, para compartilhar com outras pessoas. Você tem sido um mordomo fiel? Você tem sido um bom ministro de Cristo? Você tem andado segundo a palavra de Deus? Você tem ido na dispensa de Deus para entregar um alimento sadio para as pessoas? Neste momento eu quero chamar a atenção de líderes, obreiros, pregadores, seminaristas, teólogos que estão conosco aprendendo. Lembre-se de algo, querido irmão e querida irmã, que você se prepare, vai sempre na dispensa de Deus, porque na dispensa de Deus nada falta. Na dispensa de Deus há tesouros riquíssimos para o crescimento das pessoas, para a transformação de vidas. Neste momento eu quero que vocês compreendam algo muito importante. Na palavra de Deus nós teremos uma vida transformada. Na palavra de Deus nós teremos uma vida liberta, uma vida santificada. Quem vai na dispensa de Deus, quem busca sempre trazer o conteúdo sadio para as pessoas, o nome de Cristo é glorificado. Não temos o direito de diminuir ou de acrescentar algo a esse depósito da verdade divina. O mordomo de Cristo, o pregador do Evangelho, não pode acrescentar, não pode diminuir nada. Esse depósito da verdade é divino, é a palavra de Deus. Querido seminarista, não ensine aquilo que a Bíblia não diz. Não aplique mensagens erradas. Não ensine aquilo que você não conhece. Lembre-se, um bom mordomo de Cristo, ele se prepara, ele se dedica, ele se instrui no conhecimento para ministrar às pessoas a verdade de Deus. E nos dias atuais, aqueles que se dizem ser mordomos de Cristo, que se dizem ser despenseiros do reino de Deus, não estão indo na dispensa do Senhor, não estão indo se preparar, não estão se dedicando, estão hoje pregando qualquer coisa, ensinando qualquer coisa, ministrando qualquer coisa. Eu quero que você compreenda dentro desse vídeo aula. O nosso coração, a nossa vida, precisa sempre estar instruída pelo Senhor. Poucos querem se dedicar, poucos querem aprender, poucos querem crescer no conhecimento.
Nos dias atuais, as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus que vai lhe dar direção e que vai lhe instruir. Paulo se coloca como o modelo de mordomo fiel. O apóstolo possuía a consciência de sua transitoriedade e que deixaria essa vida e seu povo, pois cuidou de transmitir a outros o tesouro recebido de Deus. Paulo sabia que ele ia deixar essa vida, deixar as pessoas, mas Paulo se preocupou sempre em preparar o bom conteúdo para as pessoas, em preparar um conteúdo sólido, em ministrar a verdadeira palavra do Senhor. Esse sentimento precisa arder sempre em nosso coração. Paulo sabia da importância de transmitir aos outros o tesouro que ele recebeu de Deus, a palavra da verdade. Seja um fiel mordomo de Cristo e exerça o ministério com fidelidade e com o coração transformado para a glória do Senhor. O mordomo, enquanto ministro de Deus, tem a responsabilidade de pregar, admoestar, refutar a mentira, corrigir o erro e conduzir no caminho da verdade. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Nós, ministros de Cristo, somos mordomos da riqueza espiritual que Deus deposita em nossas mãos. É imperativo guardá-lo e transmiti-lo intacto a outros. Vamos observar que o ministro de Cristo, o mordomo fiel, ele admoesta, ele refuta a mentira, ele corrige o erro e conduz no caminho da verdade. Um bom ministro de Cristo, ele se preocupa com o crescimento das pessoas e com a transformação de vidas. Lembre-se que o seu coração, que a sua vida, que o seu ministério esteja de fato enraizado, firmado nos propósitos divinos. Nos dias atuais, são poucos aqueles que querem de fato ter uma comunhão com o Senhor. Muitos têm deixado de crescer no conhecimento. Muitos têm deixado de se aperfeiçoar e de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Mas lembre-se de algo. O mordomo, enquanto ministro de Cristo, ele tem a responsabilidade de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Neste momento, a você que tem o desejo de pregar, que está estudando esses vídeos aulas, a preparação é fundamental. Quanto mais você se prepara, você terá uma vida estruturada para ajudar outras pessoas. O conhecimento da verdade fortalece a sua fé, te dá a direção e lhe capacita para que você possa continuar. Querido aluno, querida aluna, estamos aqui encerrando este vídeo aula, mas eu te aguardo no nosso próximo vídeo aula para continuarmos aprendendo sobre esses pontos. Vamos falar apenas de mais alguns pontos, tem mais tópicos para que nós iremos tratar, mas vamos aqui apenas falar de alguns, mas que este conteúdo, que este conhecimento contribua para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no nosso próximo vídeo aula, se Deus quiser. Deus te abençoe.